Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mista. Na aula de hoje, iremos estudar a parte inicial de Geometria Analítica 1, com ponto e plano cartesiano. Vamos lá então, depois da vinheta. E nesta aula, nós iremos abordar os seguintes subtópicos: plano cartesiano, ponto e plano cartesiano, pontos especiais e distância entre dois pontos. Vamos começar a parte inicial de geometria analítica conhecendo o plano cartesiano, que na realidade é um sistema formado por dois eixos que se cruzam formando um ângulo de 90 graus, ou seja, eles são perpendiculares entre si. Temos aqui o eixo X, que está na horizontal, que na realidade também é conhecido como o eixo das abscissas. Temos também o eixo Y, que está na vertical, que é conhecido como o eixo das ordenadas. Quando eles se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, eles dividem o sistema em quatro partes chamadas de quadrantes. Temos então o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Agora, vamos conhecer algumas características do plano cartesiano. Temos aqui o plano cartesiano com seus quadrantes e vamos analisar o seguinte. No primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada x e y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. O x está para a esquerda e o y está para cima, ou seja, x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também. O x está para a esquerda, é negativo, e o y para baixo, também negativo. No quarto quadrante, a abscissa, ou seja, o valor de x é positivo e o valor de y é negativo. Temos aqui o x para a direita, positivo, e o y para baixo, negativo. Ponto e o plano cartesiano. A marcação de um ponto será feita da seguinte maneira. Primeiro, determina-se o valor de x no eixo das abscissas e depois determina-se o valor de y no eixo das ordenadas. E assim, o ponto será determinado pelo par ordenado x e y. Primeiro, o valor de x, depois o valor do y. Vamos aqui ver alguns exemplos. Marque no plano cartesiano os pontos formados pelos pares ordenados, ponto A, B, C, D, E, F e G. Vamos então marcar esses pontos no plano cartesiano. O primeiro ponto é o ponto A, 2 e 3. 2 é o valor de x, 3 é o valor de y. Então, 2 positivo, 2 unidades para a direita. 3 positivo, 3 unidades para cima. Então, temos aqui o nosso primeiro ponto, o ponto A. Segundo ponto, 3 e menos 1. O x, 3 positivo, então 3 unidades para a direita. E o y, menos 1, negativo, 1 unidade para baixo. Temos aqui o nosso segundo ponto, ponto B. Terceiro ponto, menos 2 e menos 2. Menos 2, o valor de x para a esquerda, menos 2, o valor de y para baixo. Temos aqui o nosso terceiro ponto, o ponto C. Ponto D, menos 1 e 4. Menos 1 para a esquerda, no eixo x, e 4 positivo para cima, no eixo y. Então, temos aqui o nosso quarto ponto, o ponto D. Quinto ponto é menos 3 e 0. Menos 3 do x para a esquerda e 0 do y, ou seja, nem sobe nem desce. Então, o ponto vai ficar sobre o eixo x. Nosso quinto ponto, ponto E. F, 0 e menos 4.
0 é o valor de x, nem para a direita, nem para a esquerda. E menos 4 é o valor do y, 4 unidades para baixo. Aqui assim. Então, ponto F. O último ponto, 0 e 0. Nesse caso, o ponto não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima e nem para baixo. Ele vai ficar no centro do plano cartesiano. Aqui, o nosso ponto G. Vamos ver agora os pontos especiais, que são os pontos cujas suas coordenadas podem ser generalizadas. Vamos para o primeiro ponto. O ponto quando pertence ao eixo x. Nesse caso, nós podemos generalizar as suas coordenadas da seguinte maneira: x e 0. Vamos ver esses exemplos no plano cartesiano. Temos aqui o primeiro ponto sobre o eixo x, em cima do 2. Então, suas coordenadas são 2 e 0. Um segundo exemplo, o ponto em cima do menos 3, no eixo x. Então, menos 3 e 0. O segundo ponto especial é o ponto pertencente ao eixo y. Também podemos generalizar da seguinte maneira: 0 e y. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui um ponto no 3, no eixo y. Então, as suas coordenadas, 0 e 3. Um segundo exemplo, o ponto no menos 3, no eixo y. Então, fica 0 e menos 3. Temos aqui o terceiro ponto especial, quando ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro quadrante. Nesse caso, nós podemos generalizar as suas coordenadas da seguinte forma: x e x. Note que a abscissa e a ordenada nesse caso são iguais. Vamos ver os exemplos? Temos aqui um ponto na bissetriz dos quadrantes ímpares, cujas coordenadas nesse caso, 3 e 3. Temos um outro exemplo, o ponto marcado na bissetriz dos quadrantes ímpares, menos 1 e menos 1. O quarto ponto especial é o ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Está aqui a bissetriz dos quadrantes pares, do segundo e do quarto quadrante. Nesse caso, a sua generalização pode ser da seguinte forma: x e menos x. A ordenada, neste caso, é o oposto da abscissa. Exemplos: temos aqui o ponto menos 2 e 2 e o ponto 3 e menos 3. O último ponto especial é o ponto da origem do plano. Ele é único. Ele é o ponto 0 e 0. Fica no centro do plano cartesiano. Vamos falar agora da distância entre dois pontos. Sejam dois pontos de um mesmo plano. O ponto A, cujas coordenadas são x1 e y1, e o ponto B, cujas coordenadas são x2 e y2. Vamos registrar as suas coordenadas no plano a seguir. Temos aqui o eixo x, o eixo y, e vamos marcar as coordenadas do ponto A. O ponto A, x1, y1, e o ponto B, x2, y2. Vamos representar a distância entre os pontos A e B por essa linha tracejada. Essa linha tracejada representa essa distância entre A e B. Para calcularmos a distância entre esses dois pontos, iremos utilizar a seguinte relação: distância entre A e B é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Essa parte aqui é a diferença entre as abscissas, x2 menos x1.
Aí você eleva ao quadrado. Essa parte aqui é a diferença entre as ordenadas. y2 menos y1. Aí você eleva ao quadrado. E tudo isso dentro da raiz quadrada. Vamos entender melhor com os exercícios a seguir. Questão 1. Calcule a distância entre os pontos. Letra A. Ponto A, 2 e 3. E B, 5 e 7. Vou deixar a fórmula aqui no cantinho. Temos o seguinte. Aqui vai ser o nosso x1, y1. E aqui, x2, y2. Distância entre A e B será igual, abre parênteses, nós temos x2 menos x1. O x2 é 5, menos o x1 é 2. Fecha, ao quadrado, mais, abre parênteses, y2 menos y1. O y2 é 7, menos o y1 é 3. Fecha, ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Isso é igual. 5 menos 2, 3 ao quadrado, mais 7 menos 3, 4 ao quadrado, repete a raiz. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado, 16. Na raiz quadrada, 9 mais 16, 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Portanto, a distância entre A e B será de 5 unidades. B. O ponto A, menos 1 e 4, e B, 5 e menos 2. Distância entre A e B será igual. x2 menos x1, nós temos aqui x1, y1, x2, y2. O nosso x2 é 5, menos o x1. O x1 é menos 1. Com esse menos aqui, fica mais. Então, mais 1 ao quadrado, mais o y2 é menos 2, menos o y1 é 4. Fecha ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Isso é igual. 5 mais 1, 6 ao quadrado, mais menos 2 menos 4, menos 6 ao quadrado, ficando na raiz quadrada. 6 ao quadrado, 36. Menos 6 ao quadrado, 36. Isso é igual. 36 mais 36, eu posso escrever como 2 vezes 36. Isso dentro da raiz. 36 tem raiz exata que é 6. 2 não tem, fica dentro da raiz. Nesse caso, a distância entre A e B será igual a 6 raiz de 2. Segunda questão. Seja o ponto A menos 3 e 2 e o ponto B pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. Determine as coordenadas do ponto B, sabendo que a distância entre esses dois pontos é igual à raiz quadrada de 73. As coordenadas do ponto A foram dadas, menos 3 e 2. O ponto B é um daqueles pontos especiais, que pertence, nesse caso, à bissetriz dos quadrantes ímpares. Sendo assim, nós podemos generalizar da seguinte forma: x e x. E a distância entre esses dois pontos foi dada na questão, que é igual à raiz quadrada de 73. Jogando na fórmula da distância entre dois pontos, teremos o seguinte:
abre parênteses, x2 menos x1, o x2 é x, menos, o x1 é menos 3. Com esse menos dá mais, então mais 3, ao quadrado, mais y2 menos y1. O x está fazendo a vez do y2. Então, x menos o y2 é 2. Fecha ao quadrado. Tudo isso na raiz quadrada. E isso é igual a raiz quadrada de 73. Vamos elevar os dois membros ao quadrado, com o objetivo de eliminar as raízes quadradas. Sendo assim, fica x mais 3 ao quadrado mais x menos 2 ao quadrado, que é igual a 73. Vamos desenvolver esse quadrado da soma. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 6x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, dá 9, mais o quadrado da diferença, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 4x, mais o quadrado do segundo, vai dar 4. 73 está para o segundo membro, passa para o primeiro, menos 73, fecha, que é igual a 0. x2 mais x2, 2x2. 6x menos 4x, dá mais 2x. 9 mais 4 dá 13. 13 menos 73 dá menos 60. Que é igual a 0. Vamos simplificar toda a equação por 2. 2x2 por 2 dá x2. 2x por 2, x. Menos 60 por 2 dá menos 30, que é igual a 0. Temos uma equação de segundo grau completa. Usando a fórmula de Bhaskara, chegaremos às seguintes soluções. X' dá 5 e x duas linhas dá menos 6. As coordenadas do ponto B são x e x. Para o x, sendo 5, que é o primeiro valor encontrado, suas coordenadas vão ser 5 e 5. E para o x, sendo igual a menos 6, nós temos o seguinte, as coordenadas de B, menos 6 e menos 6. Questão 3. Um aventureiro escondeu um tesouro dos inimigos que o perseguiam numa densa floresta, mas ele usou um mapa para depois encontrá-lo. Ele tomou o local de uma imensa árvore como sendo o centro de um plano cartesiano, em que os eixos perpendiculares, e a unidade usada era o quilômetro, formavam uma típica rosa dos ventos com seus pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ele registrou as coordenadas do local ponto A, onde estava o tesouro, antes de ser perseguido, 4 km ao oeste e 6 km ao sul. Saindo em disparada e encontrando alguns perigos, ele finalmente chegou em um local, ponto B, onde julgou ser seguro para enterrar o tesouro, 2 km ao leste e 3 km ao norte. Sendo assim, determine a distância em quilômetro em linha reta entre os pontos A e B. Vamos usar a rosa dos ventos para registrarmos de forma correta as coordenadas dos pontos A e B. Ao leste, para a direita, positivo. Ao oeste, para a esquerda, negativo. Ao norte, para cima, positivo. Ao sul, para baixo, negativo. Sendo assim, teremos o seguinte. As coordenadas do ponto A são essas. Então, teremos as seguintes coordenadas do ponto A. 4 km ao oeste
menos 4. E 6 quilômetros ao sul, menos 6. E vamos analisar aqui as coordenadas do ponto B. 2 quilômetros ao leste, então, positivo. E 3 quilômetros ao norte, também positivo. Vamos calcular agora a distância entre os dois pontos, A e B. x2 menos x1 ao quadrado, então fica 2 menos, com esse menos dá mais 4 ao quadrado, mais y2 menos y1, 3 menos, com esse menos dá mais 6 ao quadrado, tudo isso na raiz quadrada. Será igual 2 mais 4 dá 6 ao quadrado, mais 3 mais 6 dá 9 ao quadrado, na raiz quadrada. 6 ao quadrado, 36. 9 ao quadrado, 81. Na raiz quadrada. 36 mais 81, 117. Na raiz quadrada. 117 não tem raiz quadrada exata, é aproximadamente 10,82. Portanto, a distância entre esses dois pontos será de aproximadamente 10,82 quilômetros. Então, pessoal, esta foi a nossa videoaula de hoje. Dê aquele like para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. E nos siga também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau, até a próxima. Fique com Deus.